Muito bem. Então aí, depois dessa longa aula teórica, né, você já conheceu os principais conceitos de banco de dados. Esses conceitos que você viu na aula passada, eles servem para qualquer banco de dados. Independente do banco de dados, você vai ter que aprender esses conceitos de modelagem. Você vai ter que saber o que é uma chave primária, quando utilizar uma chave primária, uma chave estrangeira. Você vai ter que saber o que é uma tabela, o que é um registro, o que é um campo, o que é um banco de dados, fazer a normatização. Então, tudo isso serve para você realmente desenvolver banco de dados. E agora, nós vamos focar o nosso curso exatamente para aquilo que realmente interessa, que é o nosso banco de dados Access 2007. Então, antes de nós prosseguirmos, queria mostrar aqui para você o seguinte. Então, vamos conhecer um pouquinho da arquitetura do Microsoft Access. Então, nós vimos que o banco de dados é um local no qual é possível armazenar informações para consulta ou utilização quando necessário. E isso serve para qualquer banco de dados. Então, independentemente do aplicativo que você deseja utilizar para armazenamento e manipulação das informações, todos os bancos de dados eles são constituídos por 3 elementos básicos: os campos, os registros e as tabelas. Nós vamos fazer exemplos de banco de dados daqui a pouco e você vai ver isso aí na prática. Mas nós temos o seguinte, que um arquivo .mdb ou um arquivo .accdb, né, que é a nova extensão para o Access 2007, a extensão .mdb é o Access abaixo do 2007, a extensão .accdb é a nova extensão do Access. É um banco de dados, então vamos lá, um arquivo .mdb é um banco de dados do Microsoft Access. Então, quando você tem um arquivo com a extensão .accdb, você tem um arquivo, você tem um banco de dados do Microsoft Access. E esse banco de dados, ele contém diversos elementos, como tabela, consulta, formulário, relatório, macro e módulos. Todos esses elementos, eles estão contidos em um arquivo .accdb, que é um banco de dados do Microsoft Access. E nós vamos estudar, durante o nosso curso de Access intermediário, básico, intermediário e avançado, nós vamos estudar todos esses elementos. Em alguns momentos, dependendo do curso que a gente já vai estar fazendo, nós vamos estar trabalhando especificamente em cada um. Nesse módulo básico, nós vamos nos deter principalmente no principal conceito, que é o conceito de tabelas, tá? Então, nós temos aqui o seguinte, que o arquivo .mdb ou arquivo .accdb, ele é um arquivo que é o banco de dados do Microsoft Access. Ele contém os elementos tabela, consulta, relatório, formulário, macro e também de módulos. Então, utilizando o Microsoft Access, você pode gerenciar todas as suas informações a partir de um único banco de dados. Dentro do arquivo, você pode dividir os seus dados em compartimentos de armazenamento separados, através de tabelas, ou também chamado de entidade. E aí, você pode visualizar ou atualizar os dados da tabela utilizando os formulários. Ou ainda, você pode localizar e recuperar os dados desejados utilizando consultas. E também você pode analisar ou você pode imprimir os dados em um layout específico utilizando o relatório. Então, você vê que o Microsoft Access ele já comporta dentro dele vários elementos que dá para você ter um controle total, né, dos seus dados. Então, nesse ponto, cabe nós ressaltarmos o seguinte, que todos os dados, eles ficam armazenados nas tabelas. Então, quando uma consulta exibe os resultados com base em um critério, na verdade, ele está fazendo o quê? Ele está buscando os dados em uma determinada tabela. Quando um formulário exibe um determinado registro, ele também está buscando esses dados em uma determinada tabela. Então, no Access, o único local onde os dados ficam armazenados é nas tabelas. Se você tirar as tabelas desse conjunto aqui, você não tem como ter relatório, não tem como ter consulta e não tem como ter formulário. Só existe formulário a partir de uma tabela. Só existe consulta a partir de uma tabela. Só existe relatório a partir de uma tabela.
Então, nós temos aqui as seguintes relações. Ó. Uma consulta, você tem uma relação bilateral. Ou seja, se você alterar o resultado de uma consulta, esse resultado vai ser alterado também na tabela. Se você alterar o resultado na tabela, esse resultado também vai ser alterado na consulta. Em relação ao formulário, a mesma coisa. Se você alterar o resultado na tabela, vai ser alterado no formulário. E se você alterar o determinado valor a partir de um formulário, esse resultado também vai ser alterado na tabela. Você também pode ter um formulário a partir de uma consulta, só que você não pode, né, mais alterar a partir de uma consulta. Você também pode ter um relatório a partir de uma tabela, ou você pode ter um relatório a partir de uma consulta. Observa que nós temos aqui, ó, as macros e nós temos também os módulos. E observa que eles não têm nenhuma relação com esses elementos que aqui estão. Nem com relatório, nem com tabela, nem com consulta e nem com formulário. Isso porque você pode ter macros que sejam independentes de qualquer coisa. Então, por exemplo, você pode ter uma macro que minimize uma tela, né, que maximize um formulário. Então, observa que independente de tabela, independente de relatório. Você pode ter, por exemplo, uma macro que faz o cálculo do dígito verificador. Enfim, existem vários tipos de macros e elas não necessariamente têm relação com esses elementos que aqui estão. Beleza? Então, vamos parar um pouquinho de teoria e na próxima aula nós vamos fazer o nosso primeiro exemplo prático, onde nós vamos criar o nosso primeiro banco de dados. E aí você vai ver que tudo aquilo que você estudou em aulas passadas, agora nós vamos precisar daquele conhecimento, beleza? Então, na próxima aula, nós vamos fazer o nosso primeiro banco de dados.